meus queridos, a paz do Senhor, passando por aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E se eu fosse você, eu não sairia desse canal antes de chegar no final, porque eu vou orar pela tua vida. Mas antes de tudo, deixa eu te falar. Você sabe qual é a diferença entre coragem e convicção? Você saberia me dizer se eu preciso ser corajoso para ser convicto? Ou eu preciso ser convicto para ser corajoso? O texto de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22, nos dá uma aula sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de eu entrar no texto e soltar a vinheta, deixa eu te pedir uma coisa, encarecidamente. Curte aqui, comenta no vídeo, compartilha, faz ele ser engajado, inscreva-se no canal, porque tudo o que eu faço para que o Senhor alcance você. Te abençoe. Está começando um tempo de palavra. Como eu sempre digo aos irmãos, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto. Mateus capítulo 14, no verso de número 22, a Bíblia vai dizer bem assim: E logo em seguida ordenou Jesus aos discípulos, dizendo: Entrem no barco e vão para o outro lado. Eu ficarei. Isso aqui é incrível, cara. Porque Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado e diz que vai ficar. Isso me traz à memória, certa vez, um homem chamado Moisés está no monte orando. Êxodo capítulo 32. Ele está orando e Deus diz assim para ele: o povo pecou, eu não irei com vocês, mas ordenarei um anjo que vá com vocês. Então Moisés responde: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Aqui Jesus ordena os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, eu não irei. Por quê? Porque Jesus ia despedir a multidão, porque elas tinham comido pão e estavam seguindo Jesus ainda. Jesus tinha que despedir aquele povo. E depois Jesus ia subir para orar. Então a hora que Jesus ia chegar no barco, já era tarde. E ninguém questiona como que Jesus vai chegar do outro lado. Aqui não há esse questionamento. E nós muitas vezes fazemos isso. Porque se ele ordenou, nós só vamos. Nós não perguntamos, mas depois nós ficamos desesperados. E aqui que entra o que eu quero falar com você. Veja, Jesus diz: entra no barco e vão para o outro lado. Aí a Bíblia vai narrar que já era de madrugada, irmãos. E de madrugada tem frio, tem neblina, tem escuridão e o desespero bate. É na hora que parece que o que Deus ordenou fazer é o que vai te destruir que ele entra em cena. Entenda que quando Deus pede para você fazer algo, quando Deus ordena para que você faça algo, ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. E aí você pode estar numa situação onde a escuridão, a neblina, tudo parece impossível. Você está no meio da situação. Você olha para a direita, é impossível. Você olha para a esquerda, é impossível. Você olha para frente, está impossível. Você olha para trás, está impossível. Aí o salmista ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Elevar os olhos para os montes é olhar para o céu, olhar para cima, porque o seu socorro não vai vir da direita, não vai vir da esquerda, não vai vir da frente, não vai vir de trás. O seu socorro só pode vir daquele que é capaz de fazer o impossível. Veja o que o texto nos ensina. A Bíblia vai dizer que era mais ou menos 3 horas da manhã. Tem neblina, porque eles estão no meio do mar. Então tem uma neblina. Não dá para ver direito. E aí está vindo um homem andando sobre as águas. Isso aqui é para chocar quando você lê esse texto. Não é para ser normal, é para trazer um choque. Jesus está vindo andando sobre as águas. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira, eles não conseguem reconhecer Jesus porque a situação não permite que eles reconheçam Jesus. E não reconhecem Jesus não é só porque a situação não permite. Veja bem, estão no meio do mar, então não tem como ninguém chegar lá. Ainda mais andando pelas águas. É impossível andar sobre as águas. Então não é uma coisa tipo assim, eles chamam de fantasma porque eles criam que existia um fantasma. Porque, irmãos, imagine se você, no contexto histórico desse momento, você no meio de uma situação adversa onde não tem como ninguém chegar para te ajudar. E de repente alguém vem andando por cima do problema.
por cima da adversidade, por cima do impossível, por cima da dificuldade. Eles não reconhecem porque não dava para reconhecer. Estava escuro, tinha neblina, era água. A pessoa estava andando de uma tal maneira que ela se tornou visível na escuridão e no meio da neblina. Porque é isso que Jesus faz. Ele dissipa as trevas. Ele traz à tona o que está em oculto para poder fazer novo. E é o que Jesus vai fazer aqui. A primeira coisa que nós podemos aprender é: a situação não paralisa Jesus. Ela pode até te impedir de prosseguir, mas não paralisa quem ordenou você aí. Pega isso e crava no teu coração, porque esse é o primeiro ensinamento que esse texto vai nos trazer. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas, e aí eles dizem: é um fantasma. Jesus olha para eles e diz: não temam. Jesus já viu que eles estavam com medo. E aí Jesus: não temam, sou eu. Para quem está lendo o texto, esse sou eu é tão simples. Aí Jesus falou que era ele. Pronto, como que eles iam sentir medo? Mas quando você está no mar revolto, numa situação insustentável, esse sou eu traz um questionamento: eu quem? Porque quem é que pode me tirar dessa situação? Quem que pode mudar essa história? Quem é eu? Que eu é esse? E aí, um homem que é considerado rude, chamado de pedra, porque é duro, ele disse: é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Veja a segunda lição. Pedro não tem certeza que é, ele quer que seja. Ele diz assim, ó: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro não afundou porque o vento somente bateu nele. Porque antes de sair do barco, Pedro já tinha dúvidas. A gente lê o texto muitas vezes e isso passa despercebido, mas Pedro não diz bem assim: Senhor, eu vou ter contigo. Não, ele diz assim: se é o Senhor. Este se traz uma dúvida. Será que é Jesus? Eu reconheço essa voz, mas não é possível que ele esteja andando sobre o mar. Mas se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E aí Jesus responde para Pedro: vem. Esse vem faz com que Pedro ultrapasse o medo, mas não a dúvida. É sobre isso, irmãos. O texto vai nos ensinar sobre isso. A palavra de Jesus, quando ela fala vem para Pedro, ele sai do barco, porque trouxe para ele coragem, mas não tirou dele a dúvida. E não sei se você já leu, mas a Bíblia, Jesus dizendo, ele diz assim: tudo aquilo que pedires ao meu Pai, crendo, sem duvidar, lhe será concedido. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam, não dá para ter fé e ter dúvida. Pedro, ele sai do barco com coragem. Ele tem muita coragem. Mas o que fez ele afundar foi a dúvida. Porque a Bíblia vai narrar que Pedro está andando em direção a Cristo, em direção a Jesus. O mesmo que disse para ele vem e encorajou-o a sair do barco. Mas aí o vento bate. E o vento que bate em Pedro não é um vento que traz medo, mas é um vento que traz dúvida. Porque se tivesse trazido medo, Pedro tinha tentado correr para alcançar mais rápido Jesus. Sabe aquela situação desesperadora que faz com que a adrenalina aumente e faça com que você queira chegar mais rápido? Então, não foi isso que Pedro sentiu. O que Pedro sentiu foi dúvida. Será que eu consigo continuar caminhando? Será que eu consigo chegar até ele? E ele esqueceu que quando Jesus disse vem, ele já estava andando sobre o impossível, que a adversidade não era maior do que quem tinha chamado ele para fazer as coisas. E aí muitas vezes eu e você, cheio de fé e coragem, iniciamos o ministério. Mas antes de chegarmos no final, temos dúvidas se realmente é isso que devemos fazer. E o mar começa a puxar para baixo. Porque o mar só puxa para baixo quem tem dúvida. Irmãos, pega essa.
O que faz o ministério fluir não é a coragem, é a convicção. Jesus não andou sobre o mar porque Jesus tinha coragem. Jesus andou no mar porque ele tinha convicção que o mar não era capaz de afundar ele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. A pergunta que eu tenho hoje para muitos cristãos é: quem é você? Qual a sua identidade cristã? Por que as coisas não acontecem mais como aconteciam antigamente? Deus não mudou, mas as nossas convicções estão mudando e por isso estamos afundando ao descer do barco. Porque coragem para descer do barco não significa que você vai continuar caminhando sobre o mar. Você pode ter coragem para sair do barco, mas se você não tiver convicção de quem te chamou e quem te deu o ministério e colocou você de pé, desculpa, mas você vai afundar. Então essa mensagem é sobre ser convicto. Porque se você não alcançar essa convicção de quem te chamou, te sustenta, independente da adversidade, você vai afundar. E o pior, que é para encerrar como terceira lição desse vídeo, é: quando você tem dúvida, você procura quem? Porque Pedro não gritou: irmãos, eu estou afundando, não é Jesus. Ele sabia que era Jesus. Mas ainda assim, ele duvidou que ele poderia andar sobre as águas. Pedro não duvidou que Jesus era capaz de andar. Pedro duvidou que ele era capaz de andar nas águas. Não duvidando de Jesus, fica muito claro que ele não duvida que é Jesus que está ali. Porque quando Pedro começa a afundar, ele diz bem assim: mestre, ajuda-me, porque eu padeço. É como se Pedro gritasse bem assim: a falta de convicção me faz afundar, mas o Senhor é convicto. A única certeza que eu tenho é que mesmo afundando, a tua mão me alcançará. Jesus nunca te deixará sozinho, nunca te abandonará. Jesus nunca vai deixar você no breu. Irmão, eu quero encerrar por aqui te dizendo que a falta de convicção mostra como está a tua fé. Porque não é porque Jesus disse para você fazer que vai ser fácil. O chamado de Jesus era carregar uma cruz e, não tendo falta de convicção, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a tua vontade. Ele não fugiu, ele não duvidou. Ele só tinha medo de não suportar. E nós afundamos não é porque somente temos dúvida disso, se é isso que devemos fazer. Nós afundamos porque nós não temos coragem de mostrar para Deus as nossas fraquezas. Então, antes de ter coragem de sair do barco, aprenda a ter coragem de dobrar o joelho e dizer: Deus, isso aqui é o que eu sou. Sara-me, para que eu, nas convicções que provém do Senhor, torne-me firme como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre na tua presença. Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima. Eu quero terminar orando por você, para que Deus renove as convicções, para quando você for chamado para sair do barco, você não tenha só coragem de sair, mas convicção de permanecer caminhando. Se você pode, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, é em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu me coloco diante da tua presença, em primeiro lugar para te exaltar, bendizer e glorificar o teu santo nome, porque tu és digno de honra, glória e louvores. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra nos falando sobre a diferença entre ter coragem de sair e convicção para permanecer. Que através do teu Santo Espírito, que já nos encoraja e nos impulsiona a sair do barco, ele também possa nos trazer convicção de que se saímos do barco e estamos sobre a adversidade, não afundaremos, porque quem nos chamou é quem nos sustenta. Torna convicto, ó Pai querido, o nosso coração, para que não titubeiem dois pensamentos a nossa alma, mas que nós possamos estar firmes como os montes de Sião, meu Pai,
que não se abalam, mas permanecem para sempre na tua presença. Fortalece-nos, ó Pai querido, os nossos artelhos, os nossos joelhos, para que nós possamos estar de pé na tua presença, louvando, exaltando e bendizendo ao Senhor. Abre a nossa mente, o nosso intelecto e no nosso psique. Ensina-nos para que sim, sejamos convictos do chamado que temos e de quem nos chamou. Eu louvo ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. E peço em nome de Jesus, fortalece o meu irmão que está ouvindo esse vídeo, porque se o vídeo o alcançou, é porque ele precisava de um pouco mais do Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo o dia de hoje na vida do meu irmão, da minha irmã e daqueles que esse vídeo alcançou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!